Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast vocacional. E neste domingo falaremos sobre vocação dos leigos. A entrevista de hoje é com o atual coordenador dos cerimoniários, o Felipe Valadão. Estamos aqui com o Felipe Valadão, o atual coordenador dos cerimoniários. Para quem não sabe, cerimoniários são aqueles de preto e branco que ficam no altar auxiliando o padre. Mas eu vou passar para o Felipe porque ele vai saber explicar muito melhor para vocês o que é ser um cerimoniário, qual é a função de cerimoniário. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Felipe, por ter aceitado e ter se disponibilizado a estar respondendo as nossas perguntas hoje. Eu que agradeço, Thaisa, por ser escolhido e por poder participar desse podcast e poder estar aqui para apresentar um pouco a minha pastoral. Como disse, a pastoral dos cerimoniários seria a pastoral dos servos ao altar, uns dos servos do altar. Servimos de maneira a auxiliar o padre, a função mais próxima à do padre ali no altar. Você poderia explicar para a gente mais a fundo qual é a função do cerimoniário? Sim, é claro que posso. A pastoral de cerimoniários, ou também conhecido como mestre de cerimônias, a gente tem a função de mais visivelmente estar com o padre e auxiliar ele no que for necessário durante a missa. E também, mas a nossa função também se enquadra antes e depois dela. Normalmente, o cerimoniário ele não tem uma função fixa. A nossa função seria conhecer o rito, conhecer a celebração e assim poder auxiliar para que ela corra da melhor maneira possível. Conhecendo os itens necessários para a missa, se todos os itens, todas as leituras estão devidamente marcadas, o missal, se os objetos estão devidamente organizados, os coroinhas e a organização dos coroinhas, entre outras coisas. Como surgiu em você o desejo de ser cerimoniário? Foi um desejo seu ou uma influência da família, dos amigos? O desejo de virar cerimoniário começou, claro, com a minha vocação de coroinha, que foi como surgiu. Eu comecei a ser coroinha numa via sacra, em que no dia faltou coroinha. E aí eu servi, mesmo sem veste. E aí, além de eu gostar muito de servir, eu vi a falta de coroinha na época na nossa capela, Capela São Francisco de Assis. E foi quando eu quis virar o coroinha. Já alguns anos depois, quase 4 anos depois, que eu estava servindo como coroinha, eu já era turiferário, já fazia outras funções, eu queria ajudar de uma maneira mais ampla. Foi quando eu comecei a querer virar cerimoniário. Para poder ajudar mais na missa, ajudar mais ao padre, ajudar mais os outros coroinhas, realmente a função de coroinha fica muito nas funções e o cerimoniário tende a saber mais. E era o que eu buscava no momento. Existe uma idade certa para você ser cerimoniário? O garoto só pode ser com 15 anos, com 18 anos? E quanto tempo vocês podem ser cerimoniários? Existe um tempo certo ou é o tempo de vocês? Não existe um tempo correto, nem mínimo nem máximo. Vai depender da sua paróquia e do seu pároco. Aqui, na nossa paróquia, a idade mínima foi de 15 anos, que foi o pedido do padre. A partir dos 15 anos que podem virar cerimoniários, tanto os coroinhas como qualquer jovem que não fosse nem coroinha, mas quisesse participar. E o padre não estipulou uma idade máxima, ele estipulou que o limite máximo seria o casamento. Ele até falou brincando, mas que seria até casar. Você casou, aí você sai da pastoral, que você está casado e aí participaria de outras pastorais. E o que é preciso para ser um cerimoniário? Sim, para ser cerimoniário, o jovem precisa ter zelo e ser ao menos um pouco conhecedor da liturgia, do missal, dos livros e do andar da missa. Claro que nem todo mundo começa sabendo, mesmo quem é coroinha. Então, precisamos, assim, de início termos o zelo, um real zelo com os objetos, com a igreja, com o sacerdote, com tudo. E também uma atenção e um querer saber.
um buscar saber, conhecer o que é a missa, o que é esse mistério que nós vivemos todo domingo. Conforme você vai servindo, você vai aprendendo mais, você vê que a visão que temos da missa servindo é completamente da visão que temos da missa fora do serviço. Para tudo sempre existe o lado bom e o lado ruim. Qual o lado bom em ser cerimoniário e qual o lado ruim em ser cerimoniário? Então, o lado bom de ser cerimoniário seria estar ali servindo, temos os companheiros, os outros cerimoniários, coroinhas, poder estar participando do mistério da missa e poder estar ajudando, é realmente muito bom. E outro lado muito bom, eu poderia dizer, como um amigo cerimoniário também citava, o cerimoniário tem a segunda visão mais bela da missa. A primeira é do padre, que está diretamente olhando de frente e segurando o corpo de Cristo na consagração, e o cerimoniário tem a segunda, que ele está olhando do lado enquanto auxilia o padre. Então acho que esse seria o principal lado bom de servir, essa proximidade de Cristo no sacramento. O lado ruim, pessoalmente falando, eu falo até um pouco brincando, mas seria não poder mais turiferar. Não que eu não possa, mas eu não possuo mais a função. Aí eu sinto muita saudade. Qual a maior dificuldade em ser cerimoniário? E qual a sua maior inspiração no serviço? A maior dificuldade seria talvez o manter a atenção. Com o tempo é algo que vai melhorando, mas estar atento a praticamente todo momento e ao mesmo tempo estar atento ao que ainda vai acontecer em algumas missas, principalmente aquelas uma grande solenidade assim, a presença de um bispo é bem complicado um pouco. Você, mesmo algo que seja simples, às vezes você acaba não conseguindo gravar, não conseguindo pegar. E é algo que eu achava um pouco difícil. E qual a minha maior inspiração no serviço? Eu diria que com certeza é Deus, servir a Deus, estar na presença de Deus. E no serviço também seria o auxílio, poder estar auxiliando o padre, poder estar auxiliando os outros coroinhas, os outros cerimoniários, e, auxiliar no correr da missa, né? E qual conselho você daria para os meninos que têm o sonho, o sonho, a vontade, o chamado de se tornar cerimoniário? Para aqueles que ainda querem ser, aqueles que nutrem uma vontade de se aproximar, que desejam ser, que estão buscando ser em algum momento, eu digo, procurem ser, conversem com o padre. É muito bom, sim. Você aprende muito, você vê a missa de uma maneira diferente. Eu diria até que seria satisfatório. Para aqueles que já estão, os que estão chegando, ou os que já são cerimoniários, eu diria perseverança, por experiência própria. Vem desânimo, vem problemas em casa, vem problemas na própria igreja, e problemas externos e mesmo dentro da missa não podem te atrapalhar do serviço a Deus. Então, o maior conselho que eu posso dar é a perseverança. Mesmo durante o desânimo, a melhor solução para você é continuar perseverando. Eu até brinco com os cerimoniários da pastoral que quando vem o desânimo, você não deixa de servir, você serve mais, que é como você afasta o desânimo. Muito obrigada, Felipe, por estar com a gente hoje, por sua disponibilidade em responder as nossas perguntas e falar um pouquinho mais sobre a sua pastoral. Que São Tarcísio continue intercedendo por você, te abençoando, para que você continue seguindo por um bom tempo ainda como cerimoniário. Não, eu que agradeço pela oportunidade de participar dessa iniciativa, de apresentar aqui online, né, a minha pastoral e talvez através desse pequeno gesto, dessa pequena iniciativa surjam novos serviços, novos servos a Deus. Obrigada a todos que nos escutaram hoje e até o próximo domingo com mais um podcast vocacional.